Como vai, pessoal? Sejam bem-vindos aqui ao Jornada nas Exatas. Então, o assunto do vídeo vai ser problemas de física no ITA. O que vamos ver neste vídeo? Resolução de alguns problemas. Claro que ao longo de cada problema vão haver dicas. Dicas de como resolver, alguns detalhes que podem ter importância no enunciado da questão, que às vezes a pessoa acaba deixando passar despercebido. Então, o primeiro problema, questão do ITA. Na figura, uma pipeta cilíndrica de 25 cm de altura, com ambas as extremidades abertas. Tem 20 cm mergulhados em um recipiente, com mercúrio, com sua extremidade superior tapada. Em seguida, a pipeta é retirada lentamente do recipiente. Considerando uma pressão atmosférica de 75 cm de mercúrio, calcule a altura da coluna de mercúrio remanescente no interior da pipeta. A primeira coisa para se considerar, é a seguinte informação que ele diz: a pipeta é retirada lentamente. Isso quer dizer, então, para a nossa solução, quando ele diz que a pipeta é retirada lentamente, ele quer dizer que o processo que acontece no ar dentro da pipeta vai ser de tal modo que ela sempre está em equilíbrio térmico com o ar fora da pipeta. Então, todo o processo acontece a temperatura constante. O processo que acontece no lado dentro da pipeta é isotérmico. Muitas soluções que vocês possam ver na internet, ele não coloca esses detalhes, ele vai direto para a fórmula. Mas não é uma coisa muito aconselhável, porque ele deixou eu escapar esse detalhe. Se ele não levar isso em consideração, aí a questão vai ficar de uma forma, a solução parece ser estranha, porque ele não vai levar em consideração a temperatura para resolver o problema, embora ela não tenha sido dada. Mas com essa informação a gente pode escrever a equação correspondente à transformação isotérmica. Então a figura aqui está mostrando o que acontece depois de retirar, A gente vai ter então uma coluna de mercúrio remanescente de altura x, e nós não sabemos ainda quanto é. A única coisa que a gente sabe é que a pipeta tem um tamanho de 25 centímetros. Então, e agora sabemos que tem o ar dentro da pipeta passa por um processo isotérmico, aí então a gente pode escrever a equação dos gases ideais para uma transformação isotérmica. Pressão 1 vezes o volume na situação 1 vai ser igual pressão 2 vezes o volume na situação 2. Situação 2 seria essa. Aqui a temperatura não aparece porque, como eu disse, é um processo isotérmico. O processo isotérmico, produto, pressão, volume é constante. Aí tranquilo. Agora colocando as duas situações, para ficar melhor de visualizar. Situação 1 e a 2. Então antes, o que havia dentro da pipeta? Uma quantidade de ar correspondia a essa parte fora do mercúrio, que no caso seria 25 menos 20, 5 centímetros da pipeta ocupada com ar. Aí agora, aqui seria a situação depois que ela é retirada lentamente do reservatório com mercúrio. Ela vai ter então a quantidade de 25 menos x em centímetros ocupada com ar.
Agora, para calcular o volume, a gente precisa considerar o seguinte. Vamos supor que essa seção reta da pipeta tem uma área A. Nós não sabemos, ele não forneceu, vamos chamar de A. Porque aí você sabe que os volumes podem ser obtidos da seguinte forma. O volume 1 vai ser os 25 centímetros menos 20, que é a altura da coluna de ar dentro da pipeta, né? 25 menos 20 vezes a área. Então, a altura vezes a área da seção vai dar o volume ocupado pelo ar na primeira situação. E a mesma coisa na segunda, né? 25 menos x é a altura, vezes a área da seção, que é A, aí dá a quantidade de ar na segunda situação. As pressões. A primeira pressão vai ser 75 centímetros de mercúrio, né? Porque, sendo em equilíbrio essa situação 1, a pressão externa é atmosférica. A pressão superfície de mercúrio na parte interna, a pipeta, tem que ser igual porque está em equilíbrio, né? À mesma altura. Então, a pressão do ar dentro da pipeta, 75 centímetros de mercúrio. Agora eu preciso determinar a pressão na situação 2. Né? Qual é a pressão nessa situação 2 aqui? Então a gente pode fazer esse esquema, né? Na situação 2, a pressão que eu quero é a pressão do ar. A única coisa que eu sei é que, além do ar, tem uma coluna, uma altura x de mercúrio. E eu sei que essa pressão 2 somada com a pressão da coluna de mercúrio vai se equilibrar com a pressão externa, que é atmosférica. Somar a pressão do ar mais a da coluna de mercúrio. Ela vai ser igual à pressão externa ao ponto A, que é a pressão atmosférica. A gente pode escrever o seguinte. A pressão 2, né? Nessa porção de mercúrio aqui. Pressão 2 mais a pressão da coluna, que eu coloquei aqui em centímetro de mercúrio, né? X. Lembrando que a gente vai continuar trabalhando com centímetro de mercúrio, que é mais prático, não precisa estar convertendo para ATM. Então a pressão na superfície da coluna, que é a pressão 2, mais a descida pela coluna de mercúrio, que eu chamei de X, centímetro de mercúrio, tem que ser igual à pressão externa ao ponto A. Que no caso é 75 centímetros de mercúrio, como ele diz no problema. Porque, é claro, toda a situação está em equilíbrio. A gente encontra a pressão 2, que é 75 menos X. Isso em centímetros de mercúrio. A gente pode substituir os valores de pressão e volume. Então, a primeira pressão, 75, vezes o volume, que era aqueles 25 menos 20 vezes A, né? No caso é 5A. Vai ser igual a pressão 2, né? Que foi aquela que a gente obteve agora há pouco, 75 menos X, vezes o volume, 2. 25 menos X vezes a área da seção. Aí aqui é claro que a gente pode ver que o valor de A ele pode ser cancelado. Aí a gente vai obter a seguinte equação. 75 vezes 5 é igual a 75 menos x vezes 25 menos x. Eu preferi deixar aqui 75 vezes 5 mesmo. E, claro, fazendo então o produto aqui desses dois termos e encontrar um polinômio do segundo grau, né? X ao quadrado menos 100x mais 75 vezes 25. Eu deixei isso nessa forma porque eu já sabendo que ia ter esse produto aqui no segundo membro. Aí fica mais fácil calcular trazendo esse valor para cá, né?
Que aí ficaria assim. 375 vezes 5 para esse segundo membro. Ia ficar 75 vezes 25 menos os 75 vezes 5. No caso é 75 vezes 20. Aí é claro que toda a expressão vai ficar igual a zero, né? Porque aqui não vai ficar nada no primeiro membro quando eu trouxer esse termo para cá. Aí é claro que 75 vezes 20 é mais fácil de resolver, né? Aí finalmente a gente encontra essa equação do segundo grau. X ao quadrado menos 100x mais 1500 igual a zero. Pronto. A partir daí, resolvendo essa equação, a gente vai obter o valor de x, né? Que seria o valor da altura de mercúrio remanescente na pipeta. Usando aquela velha fórmula, né? As raízes da equação do segundo grau. É menos b, né? Que é menos 100, mais ou menos a raiz de b2, né? Ou seja, menos 100 ao quadrado. Menos 4a, que é 1, e c, que é 1500. Dividido por 2a, né? Ou seja, 2 vezes 1. Então, continuando, né? Vai ficar 100 mais ou menos menos 100 ao quadrado, 10.000, menos 4 vezes 1500, que é 6.000. Tudo isso sobre 2. Então, calculando a raiz, vai dar... Calculando a parte que está dentro da raiz, né? Vai dar 4.000. Raiz de 4.000. Vai ficar 100 mais ou menos raiz de 4.000 sobre 2. O que a gente pode fazer? Colocar 400, né? Um fator 400 que tem dentro da raiz, ele pode sair da raiz, né? E ficaria 20. E dentro da raiz fica o fator 10. Vai ficar x igual a 100 mais ou menos 20 raiz de 10 sobre 2. Dividindo tudo por 2, né? Fica 50 mais ou menos 10 raiz de 10. Aqui já dá para perceber o seguinte. A raiz maior não vai ser solução para o nosso problema porque a pipeta tem no máximo 25 centímetros. A única solução para o nosso problema vai ser a outra raiz, que é a menor, né? Descartando a raiz maior, x vai ser 50 menos 10 raiz de 10. Fazendo essa conta dá 18,4 centímetros. Então essa é a resposta. Então, um detalhe que não se pode esquecer é que o fato de ele dizer que ela é retirada lentamente. Então, se a pipeta é retirada lentamente, tudo se passa num processo isotérmico. Fora isso, só resolver o problema levando em consideração o volume, né? Pode escrever em termos de uma área da seção da pipeta. E no final das contas não vai atrapalhar porque ele vai ser cancelado. E assim a gente resolve escolhendo adequadamente a raiz que faz sentido das duas raízes da equação. E assim a gente encontra a resposta.